Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora da Polícia Federal, que concluiu a investigação da, entre aspas, ABIN paralela e indiciou 35 pessoas, inclusive Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, Ramagem, o atual diretor da agência da ABIN, vários funcionários da agência, um monte de gente foi indiciada nesse inquérito de mais uma coisa que não faz nenhum sentido, né? É outro desses inquéritos totalmente fantasiosos, porque dizem que Bolsonaro teria usado o sistema de espionagem, o First Mile, Last Mile, sei lá qual é o nome do sistema lá, que foi comprado no governo Temer para fazer espionagem de pessoas, sendo que o Ramagem foi a pessoa que acabou com o uso do sistema, que determinou o fim do uso do sistema exatamente devido à preocupação de escutas ilegais. Que lógica teria o Ramagem acabar com o uso do sistema na BIM se ele estava usando isso para supostamente fazer o gabinete do ódio? Estão dizendo que usavam o sistema do First Mile, Last Mile, sei lá qual é o nome do sistema, para investigar pessoas. Aí o Carlos Bolsonaro era o gabinete do ódio, sendo que a única coisa que liga o Carlos Bolsonaro é o fato de que uma assistente do Carlos Bolsonaro mandou uma mensagem para o Ramagem depois que o Ramagem já não era mais presidente da ABIN. Ou seja, uma coisa, mais uma vez, uma coisa que não tem nada com nada nessa história. Por que estão fazendo isso? A resposta é muito simples. Porque parece que babou o tal do inquérito do golpe, o tal do processo do, entre aspas, golpe do Xandão, foi a merda aqui, ó. Mauro Cid vazou a delação ao advogado de um dos réus do plano de golpe. E o Bolsonaro pediu anulação da delação do Mauro Cid. E como eu falei para vocês, com a anulação da delação, acaba tudo que eles têm contra o Bolsonaro nesse inquérito do golpe. Eles sabem que agora eles podem até conseguir alguma coisa, mas não vão conseguir muito longe, né? É lógico, a gente sabe que o Alexandre de Moraes pode ignorar isso daqui e prender Bolsonaro mesmo assim, né? Eles não estão nem aí para prova, para direito e coisa e tal. Mas lembra aquilo que eu falo para vocês sempre, essa operação não é uma operação jurídica, eles não estão nem aí se vão prender ou não vão prender, não sei o que lá. A preocupação deles é fazer com que você, com que eu, com que os brasileiros deixem de gostar de Bolsonaro. E eles não vão conseguir fazer isso, né? Então viram que falhou, que a questão da delação babou completamente, o Mauro Cid vazou a delação para o advogado de um dos réus do plano do golpe, então agora já sabemos com quem que o Mauro Cid estava conversando, quem que ele passou aquelas informações, era o criminalista Eduardo Knutz, que era o defensor do Marcelo Câmara, que é um outro acusado, um outro ex-auxiliar de Bolsonaro acusado. Ou seja, o Mauro Cid não vazou para ninguém do círculo bolsonarista, vazou para um outro auxiliar que estava sendo acusado injustamente também, que provavelmente estava tão ferrado quanto ele, porque foram pegos nessa história aí para tentar atingir o Bolsonaro, sendo que não tinham nada a ver com nada, né? Enfim, mas com isso aqui é mais uma coisa que mostra que essa delação do Mauro Cid não vale nada. E aí não tem jeito, né? O Alexandre de Moraes pode até continuar com o processo, mas todo mundo está vendo que esse processo é ilegítimo. Vamos entender então o caso aqui da BIM paralela, por que está tendo essa reviravolta na história aqui. Essa notícia foi sugerida por ministro anônimo do STF, hermenêutica pentadimensional e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então a notícia está sendo espalhada com muita força pela mídia tradicional aí, é essa daqui, ó. PF incluiu o inquérito da BIM paralela, indiciou Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, Ramagem, diretor da agência. É verdade, a gente não teve acesso ainda a esse relatório. Se fosse uma coisa muito ruim para o Bolsonaro, já tinham vazado isso para a imprensa, porque vocês sabem, como eu falo para vocês, o objetivo de toda essa operação é puramente midiático, é puramente de propaganda, não é prender Bolsonaro. Se fosse prender Bolsonaro, já tinham prendido, já tinham inventado uma justificativa aleatória, como fizeram com o Felipe Martins e prendido ele, né? O que eles querem é fazer você deixar de gostar do Bolsonaro. É esse que é o objetivo deles nessa história, né? Então, se fosse uma peça realmente impactante, com muitas provas e coisa e tal, eles já teriam vazado para a imprensa. Não vazaram. O que eles disseram aqui? Ó? Ao todo, 35 pessoas foram indiciadas. Para a Polícia Federal, Ramagem, que foi diretor da ABIN sob Bolsonaro, estruturou o esquema de espionagem ilegal de pessoas consideradas pelo governo do ex-presidente como adversárias. Teriam espionado o Rodrigo Maia, o Arthur Lira, ministro do Supremo, pessoas da oposição, deputados da oposição, não sei o que lá. Tudo isso, segundo dizem, para abastecer o gabinete do ódio do Carlos Bolsonaro. Eu adoraria ver quais são as evidências que eles dão disso daqui, de que realmente esse pessoal fez essas espionagens a mando do Bolsonaro e mandou esses dados para
o Carlos Bolsonaro. Porque até onde a gente sabe, a única coisa que tem ligando o Carlos Bolsonaro nessa história, de todas as investigações que a Polícia Federal fez, foi um tweet de uma assessora do Carlos Bolsonaro para o Ramagem, depois que já tinha passado, que o Ramagem já não era mais nada da ABIN, né? Então, não sei qual lógica que eles têm nisso daqui, né? Mas, de novo, o que eles estão fazendo aqui, da mesma forma que eles fizeram com um golpe, é criar um relatório que reflete a narrativa da oposição que eles estão falando. A narrativa que a gente tem visto na oposição é essa, não, que Bolsonaro usou a ABIN paralela para atacar o Arthur Lira e o Rodrigo Maia e não sei mais o que, e um monte de adversários políticos e não sei o que lá, e que Bolsonaro, segundo os investigadores, sabia e se beneficiava do esquema. Também adoraria ver que tipo de evidência que eles têm desse tipo de coisa, né? Porque, de novo, quem terminou com o uso desse software foi o Ramagem. O Ramagem, quando tomou posse da ABIN, ele viu que esse software estava sendo mal usado e determinou o fim do uso desse software. Como que o cara estruturou uma coisa para espionagem ilegal se ele acabou com o uso do software lá? E tem inúmeras evidências disso, tem atas de reunião, tem ordens dele para encerrar o uso desse software. A atual direção da ABIN teria agido para obstaculizar as apurações que se desenrolaram durante o atual governo. Ou seja, o que eles estão fazendo aqui? Eles estão punindo o pessoal da ABIN porque ninguém quis abrir o bico e denunciar falsamente alguém do governo Bolsonaro, porque não tinha o que denunciar. Esse pessoal, eles partem da narrativa e querem construir as provas. Então, eles devem ter pressionado um monte de gente da ABIN atual para darem, inventa uma coisa aí, inventa alguma coisa dizendo que Bolsonaro fez isso, coisa, porque eles não têm evidência de nada. Só que o pessoal da ABIN não quis fazer isso porque não tinha nada também, não tem o que fazer, né? Então botou todo mundo no inquérito como obstrução de justiça. Que diabo é isso? Que obstrução é essa? Cadê as evidências disso? De novo, é mais um caso que é basicamente uma ficção da PF sobre esse caso. Mais uma vez, isso vai ser aceito pelo PGR? Muito provavelmente. Por que vai ser aceito pelo PGR? Porque eles já estão vendo que o caso do inquérito do golpe não deu em nada. Ficou muito óbvio nos depoimentos dos acusados que não tem nada ali, né? Eu falei para vocês, os acusados, o Bolsonaro fez uma jogada certeira. Eu acho que isso machucou até mais do que essa questão da delação do Mauro Cid, né? Como o depoimento dos acusados foi assistido por muita gente, deu um impacto muito grande no público, né? E o pessoal está vendo que realmente não tem nada, ou seja, não existe minuto do golpe, não tem nada, né? Então, ou seja, eles estão vendo que a operação midiática falhou nesse caso, né? O caso do inquérito do golpe já não vai chegar a lugar nenhum. Mais uma vez, a preocupação deles não é jurídica. Do ponto de vista jurídico, eles sempre souberam que não tinha nada, mas eles querem impor essa narrativa. O que eles estão fazendo aqui agora também, de muito importante nesse caso, é tentar convencer os agentes da ABIN a falarem alguma besteira contra Bolsonaro, a mentirem contra Bolsonaro. Olha só, se você ajudar a gente aqui, tentaram apertar o pessoal para eles ajudarem alguma coisa, não conseguiram nada. É lógico, eu não tive acesso à íntegra do relatório da PF. Pode ser que existam evidências de fato dessas coisas que eles estão falando aqui. Eu duvido muito, porque, como eu digo para vocês, esse pessoal todo está em modo de propaganda. Se eles tivessem alguma prova muito cabal da participação realmente do Carlos Bolsonaro, do Ramagem, coisa e tal, eles já teriam vazado isso para a imprensa. O fato deles fazerem esse indiciamento via PGR sem vazar isso para a imprensa é que eles não têm muita coisa. Isso aqui é muito mais uma forma de pressão sobre o pessoal da atual ABIN do que qualquer outra coisa, né? Aqui, ó. Servidores da ABIN usavam instrumentos adquiridos pela agência durante o governo Bolsonaro e Michel Temer para coletar ilegalmente informações e alimentar o gabinete do ódio. Na verdade, o que consta é que usavam o First Mile, que era um sistema israelense de espionagem, mas que, de novo, o Ramagem desligou esse sistema. Viu justamente que o pessoal estava usando de forma injusta, de forma ilegal. Isso teve uma auditoria que foi feita lá sobre o uso ilegítimo disso daí, e isso foi encerrado no governo do Ramagem. Então, de que forma que o Ramagem estaria estruturando esse negócio, estruturando um esquema de espionagem ilegal, de que maneira, se ele encerrou a coisa, não faz nenhum sentido isso, né? Mais um caso que denota o desespero do STF. E desespero por quê? Porque eles estão vendo que o tal do inquérito do, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes não foi para frente. O pessoal viu naqueles depoimentos do pessoal que não tinham nada lá, então não tem mais como convencer as pessoas de que Bolsonaro deu um golpe mesmo, né? E ainda com o negócio da delação do Mauro Cid, a coisa ficou ainda mais evidente que a delação é inválida e, como eu já expliquei para vocês, não importa que tenham outras provas além da delação. Se essas outras provas foram colhidas com base nessa delação, então todas essas provas são inválidas, né? Porque a teoria dos frutos da árvore envenenada. Ou seja, o fruto está envenenado também. A prova que você colheu a partir daquela prova inicial, que é inválida,
também é inválida. E todas as ações que a PF fez, ela fez com base na delação premiada do Mauro Cid. A delação premiada do Mauro Cid caindo, cai tudo, meu amigo. Não tem mais nada que sobra nisso daqui, né? Agora, a gente tem a informação aqui que o Mauro Cid vazou a delação a advogado de um dos réus do plano do golpe. O defensor do Marcelo Câmara foi quem recebeu a delação dele, ou seja, ele não vazou isso para Bolsonaro nem para ninguém, mas entregou um documento com todas as mensagens trocadas por Mauro Cid a partir do perfil Gabriela R702. Aqui, ó, o advogado Eduardo Kuntz apresentou ao STF um documento com todas as mensagens trocadas por ele com o perfil Gabriela R. Então, ou seja, era com esse advogado que o Mauro Cid estava conversando. Ficou claro, mais uma vez, o absurdo que fizeram com o Gilson Machado, né? Acharam que era o Gilson Machado, que era alguém ligado a Bolsonaro. Não, era um outro cara que era auxiliar também ali. Kuntz é o interlocutor do Cid nas mensagens reveladas pela Veja que comprovam transgressões durante a delação. No material enviado ao ministro Alexandre de Moraes, a defesa prévia de Câmara, o advogado pede que o ministro anule o acordo do tenente-coronel por falta de voluntariedade e retire do processo as provas obtidas a partir do acerto. Então o que ele fala aqui é o que eu falei para vocês, é a teoria dos frutos da árvore envenenada. Ele não apenas tem que tirar a delação, mas tirar todas as provas que foram obtidas a partir dessa delação, que são basicamente todas as provas que tem nesse processo da delação do entre aspas, inquérito do golpe, né? E o fato do criminalista defender um dos investigados no caso Cid, o delator torna a violação do colaborador ainda mais grave, dado que comprova que o ex-auxiliar do Bolsonaro compartilhou informações do seu acordo de delação com outro réu, quando isso não poderia ser feito, né? Kuntz, o advogado, falou que documentou as trocas de mensagens e telefonemas para se proteger de uma eventual ação controlada. Ou seja, o que ele temia? Ele temia que o Mauro Cid estivesse operando a mando do Alexandre de Moraes. Isso é um truque que ele poderia usar, né? Tentar trazer um outro réu, porque esse Marcelo Câmara é um outro auxiliar do Bolsonaro. Eles não conseguiram confissão dele, não conseguiram delação premiada dele. Mas, de repente, com esse ataque, né, conseguiriam implicar ele no inquérito também, e daí fazer mais uma vez pressão, tentar achar mais um coelhinho para delatar, né, os eventuais problemas do Bolsonaro e coisa e tal. Mais uma vez a tentativa de usar um coelhinho, fazer do Marcelo Câmara esse outro coelhinho, né? Assim, sem ter certeza de qual é a intenção do contato, mas imaginando que poderia ser uma contratação, ou seja, o cara é advogado, ele talvez achou que talvez o Mauro Cid quisesse contratar ele como advogado, né? Ou ainda, eventualmente, estar sendo alvo de algum tipo de ação controlada por parte do delator e autoridades, registro que seguirei o contato pelo aplicativo caso seja procurado novamente, diz o registro, diz o documento, e registrou tudo que foi trocado de imagem, de conversa com o Mauro Cid, e são 50 páginas de conversas entabuladas que integram a minuta da ata notarial anexa ao laudo, não sei o que lá. Ou seja, isso aqui destrói a delação do Mauro Cid. Destrói completamente a delação dele e, mais do que isso, e deixa claro que o próprio Mauro Cid fala ali que estava sendo coagido na delação. Então, ou seja, é inválida por vários aspectos, né? Aqui, ó. Bolsonaro pede a anulação da delação de Mauro Cid e de todas as provas obtidas a partir dela também. Ou seja, com esse desdobramento aqui, a gente tem uma situação que é totalmente insustentável. A partir desse papo aqui, do perfil Gabriela R702 e não sei o que lá, isso aqui acaba com a delação do Mauro Cid e, no final das contas, esse é o motivo pelo qual eles reviveram a ABIN paralela. Eles querem, de novo, manter o clima de temos que atacar Bolsonaro, que Bolsonaro é golpista, não sei o que lá, e eles estão vendo que o caso do, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes é meio que afundou, não tem o que fazer. Do ponto de vista jurídico, está totalmente impossível. Pode ser que o Alexandre de Moraes mantenha toda a coisa e condene Bolsonaro e coisa e tal, é possível. Mas o principal objetivo, que era o objetivo midiático, já ficou totalmente comprometido. Daí o desespero deles de voltar com a ABIN paralela, que é um caso ainda mais fraco que o caso do, entre aspas, golpe, né? Esse pessoal tá ficando desesperado, estão ficando sem opções. Lembra a época que eles iam para um negócio, roubo de joias. Não, agora é cartão de vacina. Ah, não sei o que lá, agora é não sei o que lá, importação da baleia. Aí, como nada dava certo, eles voltavam. Ah, roubo de joias de novo. Ah, não sei o que lá, vacina de novo. Ah, não sei o que lá, baleia de novo. E ficavam, estou fazendo a mesma coisa aqui agora com inquéritos lá do golpe e da ABIN paralela. Vou ficando de um para o outro para tentar ver se alguma coisa cola. Nessa altura eles estão jogando coisa na parede para ver o que cola nisso daí, né? Realmente desespero completo.